Nós vamos falar hoje sobre sobre a virtude da esperança e a sua relação com a educação, bem próximo da inauguração do nosso colégio, o Colégio Católico Regina Coeli. Então, muitas pessoas já nos procuraram querendo saber do colégio e como funciona o ensino católico. E agora nós vamos ter a oportunidade, nesta aula aqui, de tratar de um tema muito propício, que é uma das virtudes teologais, que é a virtude da esperança, juntamente com o tema da educação, da qual acredito que é inseparável um do outro. Então nós precisamos aproveitar essa oportunidade. Então nós vamos ainda ter esta aula, que é da virtude da esperança, e mais uma ainda sobre a virtude da prudência, que são as duas virtudes que estão faltando para que nós finalizemos o curso. A virtude ainda da caridade, que é a mais alta, mais elevada, será tratada enquanto conclusão do curso. Então nós temos ainda 3 aulas. Uma vai ser hoje e as próximas ainda até o final desse ano. Tá bom? Gostaria que vocês aproveitassem muito esse conteúdo, que é um conteúdo muito rico e ao mesmo tempo profundo, porque como quem já está fazendo as aulas, já assistiu às aulas sabe, o curso é baseado na doutrina de Santo Tomás de Aquino. E São Tomás de Aquino, um filósofo, teólogo da mais alta, do mais alto escalão, vamos dizer assim, e o maior filósofo, o maior teólogo que já existiu. Então tudo que a gente trata dele acaba sendo profundo, pela grandeza dele. E a gente vai dar continuidade justamente a essa perspectiva que é a melhor, a mais indicada, que nós precisamos fazer, principalmente nos tempos de hoje. A Ariane está perguntando onde estão as outras aulas. A Ariane está nos ajudando aí. As aulas estão no YouTube, no nosso canal do YouTube. Tá? Então, eu peço que vocês acessem lá, se vocês não têm ainda. Se não se inscreveram ainda no canal, se inscrevam, tem muita coisa lá, além do curso Virtudes, que está todas as aulas lá. Nós temos outros cursos, outras aulas muito interessantes. Então, o canal do Instituto Regina Coeli no YouTube. Inclusive, esta aula aqui também vai para o YouTube. Tá? Vai ficar aqui no Instagram também, mas depois vai lá para o YouTube. Tá bom? Então, vamos aproveitar que o pessoal está aí já e vamos iniciar então. Tá? Primeiro ponto, que é o conceito de virtude. Isso é importantíssimo. Segundo Antônio Roio Marim, um teólogo tomista, a esperança é uma virtude teologal infundida por Deus na vontade, pela qual confiamos com plena certeza alcançar a vida eterna e os meios necessários para chegar a ela, apoiados no auxílio onipotente de Deus. Então, a esperança, ela é uma virtude que se dá na vontade. O ser humano tem intelecto e vontade. E o intelecto é onde se dá a fé. A fé ela é uma virtude da razão. E a esperança ela é uma virtude da vontade. De tal modo que pela esperança nós queremos algo. Porque o ato da vontade é querer. Então a esperança é uma virtude que faz com que a gente queira. Tá? Isso é muito, muito importante. Querer o quê? Qual que é o objeto da esperança? O que a esperança quer? Quando a gente tem esperança, o que é que a gente quer? E é exatamente o céu. Então, ao falar da virtude da esperança, nós temos que falar da realidade do céu. E esta é uma realidade muito, muito deixada de lado, esquecida há muito tempo, principalmente por todos os ataques das ideologias, que são ideologias satânicas, a tudo que é da sã teologia, da doutrina da igreja. Então a doutrina da igreja tem sido atacada. E com isso nós atacamos exatamente o objeto que a esperança busca. O objeto que é aquilo que a gente se debruça para alcançar. O objeto da esperança é o céu. Então eu quero o céu, e à medida que eu tenho esperança. E isso é um ponto importantíssimo, porque na nossa sociedade
já há muito tempo as pessoas não falam do céu, nem passa pela cabeça das pessoas a ideia de céu. Muitas pessoas, até mesmo católicos, deixam de buscar o céu, deixam de viver em função do céu, em função da pátria celeste, em função do próprio Deus com o qual a gente quer se encontrar. E isso é algo que tem feito muito mal às pessoas, não só do ponto de vista espiritual, mas até do ponto de vista psíquico, do ponto de vista psiquiátrico. Por quê? Porque à medida que você não busca o céu, à medida que você não tem um sentido claro da sua vida, sendo um sentido autotranscendente fora de você, você acaba se fechando em si mesmo. E esse fechamento em si, fruto deste corte com a transcendência, com o corte com o divino, com o que é o céu, nós acabamos vivendo mergulhados num profundo orgulho, um orgulho satânico, que é justamente isso que já não há, é justamente por isso que não há no inferno a esperança. No inferno não há esperança de céu. Tanto é que São João Bosco diz que ele teve uma visão e que nesta visão ele viu o inferno e no inferno há, lá na porta do inferno, escrito: nunca e jamais. Nunca o quê? Nunca mais eu vou sair daqui. Jamais. Não há esperança no inferno. Aqui é o lugar onde não há esperança. É isso que São João Bosco dizia sobre a realidade do inferno. Então no inferno não há esperança. E muitos hoje, infelizmente, estão vivendo desta forma, de uma maneira praticamente infernal, fazendo da sua vida um inferno. Porque não vivem em função da esperança, não vivem em função da busca da realidade celeste. E isso muito menos é algo que se respira dentro das famílias. Infelizmente, há muitas famílias em que a virtude da esperança se perdeu e nem se sabe mais o que é isso. A virtude da esperança é essa virtude que faz com que a gente viva em função do céu. Há pouco tempo, antes de fazermos a live aqui, eu estava rezando o terço com a minha filha e em uma das invocações do Glória, depois do Glória a gente sempre invoca o nome de um santo, pedir a sua intercessão, e a gente pediu, eu lembrei, de São José Sanches del Rio, que é esse santo que está no folder de divulgação da nossa live. E eu falei, São José Sanches del Rio. A Giana, que não estava acostumada com esse santo, olhou para mim e falou, pai, quem que é esse? Eu falei, depois do terço eu te explico quem é. Aí ela quis saber quem era o São José Sanches del Rio. E eu fui explicar para ela. Não sei se vocês sabem, mas São José Sanches del Rio, porque ele é um espanhol, ele é um mexicano, que morreu aos 14 anos de idade, vítima de uma perseguição, de um ateísmo militante que imperou no México no século XX, de um ditador chamado Plutarco. Ele foi perseguido e justamente pela sua devoção a Cristo Rei e Nossa Senhora de Guadalupe. Ele, com 14 anos de idade, foi preso e foi torturado. E a tortura dele se constituiu de cortes profundos, de retalhos profundos na sola do seu pé. Então a sola do pé dele foi praticamente toda arrancada. E durante essa mutilação da sola do pé dele, as pessoas que estavam fazendo isso, os algozes lá, eles provocavam ele, falavam, por que você não desiste disso? Por que você não nega a Cristo? E com a sola do pé sendo arrancada, o seu pé sendo dilacerado, ele grita, viva Cristo Rei! E aí os algozes, com mais raiva, acabam de fazer essa tortura, que deve ser muito pesado, muito difícil, porque no pé há muitas terminações nervosas, é um dos lugares onde mais se sente dor, quando machucado. Mas fora isso, ele ainda teve que caminhar nas pedras do lugar onde ele foi torturado até na sua cova. Isso é muito bem relatado no filme Cristiada,
que foi um filme que eu depois mostrei para Giana, nossa filha, um pedacinho, justamente esse pedacinho em que acontece a tortura e o caminho até a cova onde ele ia morrer. E antes de ele ser morto, né, porque depois ele tomou um tiro no meio das costas, né, tomou uma facada e um tiro, ele desenha no chão, né, uma cruz, e o seu sangue que saía dele, né, que era derramado, banha essa cruz, enche essa cruz de sangue, ele olha para aquela cruz, olha para sua mãe, né, que está ali do lado, e diz: nunca foi tão fácil entrar no céu. Né? Essa é a frase mais marcante, né, desse grande santo de 14 anos de idade, mártir da igreja, canonizado recentemente pelo Papa Francisco. São José Sanches deixa muito claro que a finalidade última da sua vida, aquilo que ele esperava de esperança, aquilo que era o objeto da sua vontade, aquilo que ele queria ao máximo, era tudo. O tudo. Né? E em razão disso ele desprezava tudo. Né? Como diz São Diádoco, a fé não é somente das coisas que não se veem. Ela também é um desprezo das coisas que se veem. Não basta que a gente se atenha às coisas que a gente não consegue ver. Isso não basta para a fé. A fé também supõe um desapego da realidade terrena e da realidade física e material. E é isso que fica muito claro na vida de São José Sanches del Rio. Ele não estava preocupado com a mãe, ele não estava preocupado com a vida, com a dor, ele só estava preocupado com o céu. Tanto é que ele exclama: mas nunca foi tão fácil entrar no céu. Era só isso. Né? Quer dizer, é só doar a vida inteira, é só renunciar à própria vida, é só doar, derramar o meu próprio sangue, é só isso. Nunca foi tão fácil entrar no céu. E é isso que ele exclama. E a Giana ficou com os olhos cheios de lágrimas e impactada por essa grande história de um santo, verdadeiro santo da Igreja Católica. E naquele momento eu percebi, né, é possível perceber que nela já há um desejo do céu. O que essa menina quer, depois de conhecer os santos, é ir com eles para o céu. E isso é o que as nossas crianças têm que respirar. É importantíssimo que elas conheçam a vida dos santos. Porque a meditação na vida dos santos é exatamente aquilo que faz com que eles queiram também ser santos. Eu vou querer ser santo por quê? Porque eu estou vendo o que é ser santo. E como que eu vejo o que é ser santo? Eu vejo como é ser santo conhecendo a vida dos santos. Então, uma das formas de inspirar a busca da esperança é o conhecimento da vida dos santos. Esses homens, essas mulheres que deixaram tudo por amor a Deus. Que deixaram tudo porque colocaram o céu em primeiro lugar. O céu. Essa realidade tão desprezada nos tempos de hoje. Essa realidade pela qual muitas pessoas estão indiferentes, e até mesmo os católicos. Tem católico, gente, que hoje não pensa no céu. Não vive em função do céu. Tem gente que educa os filhos e os filhos não sabem o que é o céu. E não passa pela cabeça do filho nem que ele tenha uma alma que vai ir para o céu ou não. Isso é um absurdo dos absurdos. Por quê? Sabe por quê? Porque a gente tem uma alma. Você sabia disso? Que você tem uma alma? E se você tem uma alma, qual é o destino dela? É inevitável, é filosófico pensar isso. Não é nem questão teológica. Será que a gente não percebe que a gente tem uma alma? Porém, hoje em dia, muitas pessoas estão vivendo como se não tivessem alma. Estão educando como se os filhos não tivessem uma alma. Estão dando tudo o que os filhos querem. Estão fazendo de tudo para que os filhos sejam pessoas simplesmente bem-sucedidas, que sejam pessoas inteligentes, que sejam pessoas de bem, e por aí vai, e que sejam bons cidadãos. Mas e a cidadania do céu? Né? E o bem por excelência? E o acúmulo de tesouros na eternidade? Esse tipo de coisa as pessoas não param mais para pensar. Nós estamos em um tempo em que as pessoas estão vivendo como se não tivessem mais alma. E isso é uma tragédia. E é por isso que muitos estão adoecendo. Porque eles têm alma. E esta
este fato, o fato de termos uma alma, faz com que nós sejamos responsáveis por ela. E o fato dos nossos filhos terem uma alma faz com que nós sejamos responsáveis pelo destino da alma deles. Se os nossos filhos forem para o inferno, eles vão olhar para a gente como culpados disso. Isso é muito grave. Nós não estamos com brincadeira. Nós estamos diante de uma realidade última. Quer dizer, o que é última? É a coisa mais importante que existe. Né? Como diz o padre Paulo Ricardo, você pode ter dado tudo para o seu filho, mas se você não deu Deus, você não deu nada. Que loucura, gente. É isso que é uma loucura mesmo? Né? Tanto é que São Felipe Neri vai dizer que deveria se abrir um hospício para as pessoas que não se preocupam com a salvação da sua alma. É uma loucura. E óbvio, estão loucos mesmo. Né? Aí quando a gente fala de fazer uma escola católica, de fazer um colégio católico, de educar os nossos filhos pelo ensino católico, de educar para as virtudes, de mostrar a vida dos santos, de falar de martírio, de falar da castidade, de falar das virtudes. Quando a gente fala disso para algumas pessoas, essas pessoas que estão loucas, que não se preocupam mais com a sua alma, que só se preocupam com tudo menos com a sua alma, quando você fala uma coisa dessa, ele fala que você que é o louco. Porque é justamente isso que é o vício. Né? Como diz São Tomás de Aquino, para o covarde, a pessoa corajosa, ela é uma louca. Né? Para alguém que não vive mais em função de Deus, da fé, da esperança, da caridade, alguém que ainda fala do céu, alguém que ainda busca o céu, alguém que vive em função do céu, que educa pela educação católica, que faz de tudo para a educação do filho, essa pessoa que é uma louca. Mas na verdade ele não percebe, porque a sua mente está embotada pelo vício. O que é embotada? Ela está como se estivesse bêbada pelo vício. E esta situação do mundo de hoje, meu Deus do céu, que tragédia! Um mundo sem a verdadeira esperança. Quantas pessoas falam de esperança? Eu tenho esperança que eu vou ser melhor, eu tenho esperança que eu vou conseguir um emprego, eu tenho esperança que eu vou... Meu Deus, a esperança não é disto. A esperança é do céu. E é isso que é o mais importante. Né? O que você espera? O que você espera dessa vida? O que ela pode te oferecer? O que são esses máximo de 80, 90 anos que a gente pode viver? Como diz o padre Paulo Ricardo, é uma piada. Se a vida for só isso, é uma grande piada. E os nossos filhos precisam saber disso. Eles precisam saber que tudo o que é desta vida passa. Hoje nós demos uma bola para a Giana. A bendita da cachorra, em 10 minutos estourou a bola. Foi lá, mordeu a bola e estourou a bola. Ela chorou. Foi uma grande oportunidade de ensiná-la. Minha filha, estas coisas passam. Né? As coisas passam. Não fica atrás de coisa. Né? Espere algo além disso, dessa vida. Outro dia, né, nesses dias por aqui, aconteceu também que um passarinho caiu aqui dentro de casa. Né? E no outro dia, né, o passarinho, que a Giana cuidou dele, né, com a minha esposa, ela cuidou dele e o passarinho no outro dia não estava mais no lugar onde ela tinha deixado. E ela chorou. Né? Eu tive que trazê-la próximo de mim. Ela sentou no meu colo e eu fui explicar para ela. Gi, os passarinhos voam. Olha que grande coisa que ela aprendeu nesse dia. Que os passarinhos voam. Quer dizer, voam tanto quanto o tempo. Voam tanto quanto a nossa vida. Ela começou a aprender naquele momento que era muito mais belo contemplar o voo dos pássaros no céu do que ficar com aquele passarinho preso. À medida que a gente fica querendo prender as coisas para nós, quem fica preso somos nós. O apego às coisas, fruto de uma falta de virtude da esperança, faz com que a gente se torne pessoas presas. Presas a essa realidade terrena. E isto passa. Mas continuando.
há dois pecados contra a esperança que são, na verdade, pecados contra o Espírito Santo. São pecados muito graves, né? Um é a presunção e outro é o desespero. O que é a presunção? A presunção é a ideia do playboy, do playboyzinho, sabe? Esse filhinho de papai, né? Dessa pessoa que acha que ela pode fazer o que ela quiser, que no fim das contas o pai dela dá um jeito para ela. Tá? É exatamente isso. As pessoas vão brincando com Deus, vão abusando da misericórdia de Deus e acham que lá no fim das contas Deus vai resolver para ela, né? Isso é um pecado contra o Espírito Santo, porque a esperança, como diz São Tomás de Aquino, como diz Royo Marim, pressupõe que a gente busque os meios necessários para alcançar a Deus. Então, a busca de Deus é uma busca que a gente, para querer a Deus, nós precisamos de esperança. E esta esperança, ela tem que estar num ponto de equilíbrio. Nós temos que querer a Deus e nos esforçarmos para isso. Não basta que nós abusemos da misericórdia de Deus, achando que a coisa lá no fim, né, depois que eu tiver aprontado de tudo, depois que eu tiver feito o que veio na minha cabeça, depois de uma vida desregrada, Deus vai dar um jeito para mim. Isto é a atitude de um boyzinho, de um filhinho de papai que acha que Deus tem que fazer tudo por ele. Isso é a presunção, é um pecado contra o Espírito Santo. Porém, existe o extremo oposto, que é o desespero. O que é o desespero? É quando você não tem esperança de salvação. Você acha que você não tem jeito. Tá? Nesses dois pecados, presunção e desespero, existe um ponto que une os dois, que é o orgulho. Ou você acha que você é tão bom que mesmo você fazendo um monte de loucura, Deus vai te salvar, isso é presunção, mas tão bom, né, que você é praticamente santo, que você não precisa fazer nada, não precisa de ação, né? Ou você acha, né, que você não tem jeito, que você é um coitadinho, que os pecados que você comete são sempre os mesmos, e aí você percebeu que Deus não tem nada para fazer por você, porque no fim das contas você é um orgulhoso. Note, um orgulhoso, que acha que numa escala de pecado você é o melhor. Você está falando, olha como eu sou bom para pecar. Eu sou tão bom para pecar que eu não tenho jeito, né? Quando na verdade o equilíbrio e a virtude está no termo médio, o equilíbrio. Seria, por exemplo não, necessidade, a confissão. Meu Deus, você cometeu um pecado, ele é o grave, ele te afasta da graça de Deus, ele corta a sua ligação com Deus pela graça. O que é que você tem que fazer? Você deve buscar a confissão, humildemente, contar os seus pecados a um sacerdote e ele te dará a absolvição, com esperança, né? Confiando na graça de Deus. Isto é humildade. Então, a humildade ela é praticamente a condição para a esperança, né? E aí um outro ponto importantíssimo é que, tendo humildade, eu não só terei esperança, porque para ter esperança, eu tenho que saber que isso não é algo que eu adquiro, né? Agora eu vou ser uma pessoa que tem esperança, né? Agora eu vou viver em função da esperança. Não é isso que a doutrina explica. As virtudes teologais, fé, esperança e caridade, são dons divinos. Então é Deus que dá a esperança, né? Sendo assim, nós temos que acostumarmos e acostumar os nossos filhos, aqueles a quem a gente educa, a pedir a esperança. Então hoje a Giana, quando ela soube da história do São José Sanches del Rio, eu também expliquei a ela que era necessário que ela tivesse esperança como São José Sanches teve. Mas ali ela teve apenas um vislumbre do que é ter esperança. Ela também precisa da graça de Deus, da esperança enquanto dom divino, para realmente ter a virtude da esperança. Então a meditação na vida dos santos, a meditação na morte, é muito propício para a virtude da esperança. Mas ela abre a porta da graça para que a graça em si promova a esperança no nosso coração.
Porque a esperança, ela é dom de Deus. Então, se ela é dom de Deus, nós somos beneficiários do dom de Deus. Nós pedimos o dom de Deus. Então é necessário que a gente peça a fé, a esperança e a caridade. Comecemos pela fé. Senhor, eu creio, mas aumente a minha fé. Mas também peçamos a esperança. Senhor, dai-me a esperança, dai-me uma vontade firme de céu. Eu quero o céu. E é isso que nós podemos e devemos ensinar para os nossos filhos. Meu filho, peça a graça de Deus para você querer ir para o céu. Porque se você não tiver na graça de Deus, você não vai nem querer o céu. A própria vontade do céu, ela pressupõe a moção de Deus, a graça de Deus. E se isso é uma necessidade, a gente tem que pedir. E Jesus diz que se a gente pedir, a gente vai receber. Né? Pedir e recebereis. Batei e vos será aberto. Se você não tem esperança hoje, comece a partir de hoje. Pedir a esperança. Pedir esta vontade do céu. E que as nossas crianças tenham vontade do céu. Senão, vai ficar muito difícil. Senão o céu vai parecer uma teoria. Eles precisam conviver, viver em função do céu, pela contemplação das imagens da nossa casa. A sua casa tem imagens bonitas, belas? A sua casa parece uma igreja? É essa a meta. Né? A gente está num mundo tão feio, tão destruído, que a nossa casa deve ser um refúgio de céu. Quando alguém entra na nossa casa, quando os nossos filhos entram na nossa casa, eles têm que olhar e falar, meu Deus, aqui é bonito. Olha quanto santo, olha quanta imagem, olha quanto quadro, olha quanta coisa bonita. Todo lugar que eu olho tem santo. Todo lugar que eu olho tem a imagem de Nossa Senhora. Todo lugar que eu olho tem Jesus. Não é assim o céu? Né? Não tem santo para... Imagina como é o céu. Deve ter santo para todo lado. Né? Imagina Nossa Senhora... Deve ser a mulher mais bela que existe. Deve ser, não, com certeza é. E qual imagem de Nossa Senhora a gente tem em casa? Né? A gente às vezes tem uma imagem feia. Né? Isso não condiz. Até tem um caso, né, que o Padre Pio, uma vez, ele passou perto de uma imagem, numa casa, e ele achou a imagem tão feia, que ele deu uma batida com o cotovelo de propósito para a imagem cair e quebrar. Né? Ele falou, olha que imagem feia, Nossa Senhora não é feia desse jeito. Né? Então, a nossa casa tem que respirar o céu, mas não só isso. A gente tem que rezar. A nossa casa tem que respirar a oração. Porque o céu é assim. O céu é uma oração constante, eternamente e profunda, e o mais profundo, infinitamente profunda. Né? Diante do próprio Deus. A nossa casa tem que propiciar este ambiente de celestialidade. Ou seja, Deus deve estar aqui de uma forma, tanto quanto nós podemos, como Ele está no céu. E isso depende do nosso zelo, depende do nosso desejo de vida de oração. Então a nossa casa tem que respirar oração, ela tem que respirar beleza, ela tem que ser harmoniosa. As pessoas que vivem na nossa casa não podem cometer pecados graves. Como é que a gente vai querer que os nossos filhos queiram o céu se nós estamos em pecado grave? É uma coisa absurda, não entra na cabeça. Então tudo isso faz parte dessa preparação que, junto com a graça de Deus, fará com que os nossos filhos sejam pessoas que amem profundamente esta realidade chamada céu. E só queiram ir para o céu. Tá? Ah, então você está falando que só tem que ter coisas católicas dentro de casa? Mas peraí, isso é o quê? Qual que é a coisa mais importante da sua vida? Não é ser católico? Se não for, né, para você que é católico, o que é então? O que está acima de ser católico? Né? Mas mesmo assim, isso quer dizer que eles não podem ter uma vida intelectual, que eles não podem buscar, né, enriquecer o seu conhecimento, estudando matemática, estudando outras línguas, estudando latim, né, ouvindo música. Sim, mas tudo isso também deve remeter ao céu. Tudo deve respirar a piedade cristã. É assim que nós devemos viver numa família cristã que deseja o céu para os filhos. É para buscar a vida intelectual?
Óbvio que é, ainda mais num mundo como este, tão ideologizado, tão cheio de ideologias satânicas querendo acabar com a nossa família. É óbvio que a gente precisa ter um nível de intelectualidade muito alto para buscar combater pela luz da razão natural essas idiotices que estão propagando por aí. Obviamente que sim. Mas o que eu estou falando é que a graça de Deus é infinita. E ela é muito maior do que tudo isso. E se a gente for inteligente com esperança, com fé, esperança e caridade, a gente não vai ser simplesmente inteligente. A gente vai participar da graça de Deus nele. E dele nós vamos poder ordenar todas as coisas, apontar os erros e julgar os princípios. É isso que São Tomás de Aquino fala na Suma contra os Gentios. Tá? Então, tudo isso é muito importante. Então, primeiro, a gente precisa viver uma vida de oração profunda. Nós precisamos viver em harmonia na nossa família, mas uma harmonia cristã, católica, em que a gente respire a fragrância cristã em tudo e, ao mesmo tempo, que a gente peça a esperança. A oração do centurião. Né? Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu tenho esperança, mas aumenta a minha esperança. Eu quero ir para o céu, mas faça com que eu queira mais. E os nossos filhos têm que querer ir para o céu cada vez mais. Hoje eu tenho certeza que a minha filha foi dormir com um desejo maior do céu. E é isso que eu quero para ela. Ah, você só quer isso? O que você está esperando a não ser isso? O caminho que ela vai seguir para isso, Deus sabe. Né? Mas a finalidade última da vida dela, aquilo em função do qual ela tem que viver, é o céu. É ou não é? Né? Obviamente que é. Né? Tanto é que São Bernardo diz né, que todo o tempo que não é gasto com Deus é jogado fora. Né? E São Luís Gonzaga vai dizer que ele fazia sempre uma pergunta, né? De que isso me vale para a eternidade? Então a nossa vida, tudo deve ser em função do céu. E aí sim, nós vamos viver desta forma santa como os santos viveram. Eles sim viveram de forma excelente a fé, a esperança e a caridade. Esta virtude tão esquecida nos tempos de hoje, a esperança. A esperança tem propriamente os justos na terra e as almas no purgatório. Então quem que tem esperança? Tem os justos na terra, né? As pessoas que estão em estado de graça, que estão pedindo a esperança, estão vivendo em função do céu, né? Que estão buscando o céu. Né? Nós temos, acredito, né? Pelo menos um pingo de esperança. Né? Deveríamos ter mais. Né? E as almas do purgatório. As almas do purgatório são, acredito, as que mais têm esperança, porque elas chegaram lá, já foi uma grande conquista ter ido para o purgatório e agora ela espera o céu. Né? Agora, não a tem os condenados ao inferno. Nada podem esperar, né? Os condenados ao inferno. Olha que coisa diabólica. Hoje, tem gente que está vivendo sem esperança. Hoje tem gente que não ensina mais para o filho a viver a esperança. Quer dizer, hoje tem gente vivendo que nem o diabo. Vivendo que nem os condenados ao inferno. E não é à toa que a vida está um inferno destas pessoas. Não é à toa. Elas estão vivendo o inferno na sua própria vida. Por quê? Porque elas estão vivendo sem esperança. Nós temos uma alma. Nós temos uma alma. E esta alma, ela foi feita por Deus do nada, né, no momento da nossa concepção, mas também para Deus. E à medida que a gente não vive para Deus, a gente faz da nossa vida um inferno, porque a gente vive como os cidadãos do inferno. Isso é muito pesado, gente. E tem gente vivendo como se estivesse condenado no inferno, porque está vivendo sem esperança. E o que essas pessoas precisam? Elas precisam cair na realidade. Cair na realidade quer dizer, entrar dentro de si por um exame de consciência profundo e perceber que, na verdade, não tem nada mais importante do que a busca do céu, essa busca interior. Do Deus que está no mais profundo do nosso ser. Gente, não me entra na cabeça como é que alguém não educa uma criança para isso.
Não entra na cabeça. O que é que os pais estão fazendo com os filhos, não mostrando para eles que eles foram feitos para a eternidade com Deus? Seu filho foi feito para quê por Deus? Você deu a vida ao seu filho para quê? Não é para o céu? Para o que é então? E se é assim, nós devemos buscar os meios. Se os nossos filhos precisam ir para o céu, eu preciso buscar o meio. E eu vou falar uma coisa para você, depois de estudar tanto esse assunto, eu não tenho mais dúvida. O caminho para o céu se chama educação católica. A educação como o Papa Pio XI descreveu na encíclica Divini Magistri. A educação que é a cooperação com a graça divina na formação do perfeito cristão. Uma educação em que tudo respire a fragrância da piedade cristã. Tudo. Se não for assim, neste mundo de hoje, planejado pelo diabo para levar as pessoas ao diabo, vamos ser bem claros, né? Se não for assim, por uma educação verdadeiramente católica, nada mais vai ser suficiente para barrar o desejo do diabo para levar os nossos filhos para o quinto dos infernos. Ou você acredita nisso, né, que é o maior desejo do demônio, que é levar a sua alma para o céu, né, ou você não é católico. Porque a doutrina da Igreja Católica sempre explica isso, né? O Evangelho está cheio de passagens explicando isso. Quem somos nós para duvidar disso? Né? O diabo não existe, o inferno fechou. É isso que as pessoas falam hoje em dia, né? Mas eu não acredito nisso. Não foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Não é isso que a minha igreja ensina e é essa igreja que eu amo e professo a minha fé, né? Então, se existe essa realidade do inferno, se existe essa realidade do céu, para que nós vamos educar os nossos filhos? Gente, será que você não percebe? Eu fico inconformado. Será que a pessoa não percebe? Eu acho que não, né? Infelizmente não. Ela não percebe que a alma, ela tem um destino. E que a nossa própria vida tem um destino. E que a nossa vida está caminhando para a morte. Que a cada dia que passa, a cada segundo que passa, nós estamos mais próximos da morte. E se o nosso corpo vai padecer, se a nossa alma vai separar do nosso corpo, será que a gente não pensa para onde que ela vai? Né? Hoje em dia, quase ninguém pensa nisso. É por isso que você fala, vamos abrir uma escola católica, né? Aí as pessoas falam, mas lá só tem catequese? Né? Mas vocês vão bitolar as crianças? Mas que coisa exagerada, não precisa de tudo isso. Hoje nós estamos em outros tempos, né? Falo eu, né? Do destino da sociedade. Ou a gente faz uma coisa dessa, que se chama Colégio Católico Regina Coeli, ou a gente vai pagar o preço de ter recebido os dons de Deus para conduzir as crianças a um alto nível intelectual, a vida de virtude, mas especialmente ao céu, na santidade. Ou a gente faz isso, ou a gente vai ser engolido por essa sociedade planejada para o vício, para o erro e para o inferno. É por isso que a gente está fazendo uma escola católica. Sabe por quê? No fim das contas, resumidamente, por que é que a gente faz uma escola católica? Porque as crianças têm alma. E por que, hoje em dia, a maioria das pessoas esqueceu disso. É por isso que nós, do Instituto Regina Coeli e outros institutos espalhados pelo Brasil, estão buscando e se esforçando tanto para fazer as escolas católicas. Porque a gente, sabendo que os nossos filhos têm uma alma, a gente deve buscar os melhores meios para cuidar dela. Obviamente, é uma alma que usa da razão natural, é uma alma que busca não só a graça de Deus pelo reino espiritual, mas também a vida intelectual, as virtudes, né? Tudo isso faz parte do ensino católico, né? Mas tudo isso pressupõe uma coisa, que as crianças têm alma, que nós temos uma alma.
mas que acima de tudo as crianças têm uma alma. E se elas têm uma alma, esta alma tem um destino. Porque esta alma, diferente do nosso corpo, é imortal. E se a nossa alma é imortal, ela, depois da separação do nosso corpo, ela tem um destino diferente do nosso corpo. Quer dizer, ela vai passar a eternidade em um reino espiritual, ou o inferno, ou o céu. E se é assim, ou um ou outro, o que é que a gente vai fazer? Se não, a educação para o céu. A educação para o céu, que é a finalidade última de uma escola católica, e é isso que a gente está querendo fazer aqui no nosso colégio. Tá? Vamos continuar, já estamos encerrando. Nada é capaz de desanimar a um servo de Deus quando se lança a um trabalho que está destinado à glória de Deus. Nem contradições, nem obstáculos, longe de diminuir a confiança, o intensifica e o aumenta, que chega com frequência até a audácia. Como que você percebe que uma pessoa tem esperança? Uma pessoa tem esperança, uma pessoa que tem esperança, é uma pessoa que não para. Que diante de uma ordem de Deus, de um mandato de Deus, ela não sossega. Ela vai até o fim. Como São José Sanches del Rio. Mas ele foi até o fim. E se o fim fosse mais longe, ele iria. Nada, nem contradições, nem obstáculos, nada diminui a confiança. A confiança do quê? A confiança de que tudo que eu estou fazendo aqui nessa terra, tudo que eu estou fazendo, esta live, o que eu fiz durante esse dia, o que eu fiz até hoje, durante toda a minha vida, tudo que eu estou fazendo aqui é porque tem um sentido além daqui. É porque a minha vida autotranscende a minha própria vida. Né? Dentro de mim, há uma alma que busca sair de mim e repousar em Deus. Tanto é que Santa Teresinha chegou a um ponto da virtude da esperança e que ela um dia acorda e diz: eu nunca tive um desejo tão forte de morrer. Uma santa que queria morrer logo, porque ela queria o céu. E por isso a esperança é um ato da vontade. E hoje em dia, outro ponto de louco, as pessoas estão sem vontade. Mas sem vontade de nada. Elas estão apáticas, estão parando, estão não conseguindo nem mais viver, nem conseguindo nem mais acordar. Hoje em dia as pessoas estão destruídas na sua vontade. Como é que, se ela não tem vontade de nada, ela vai ter vontade do céu? E se ela não tem vontade do céu, aí que ela não vai ter vontade de nada mesmo. Porque tudo que eu faço é em função ou do dinheiro, ou do prazer, ou da fama. E estas realidades só causam vazio dentro de nós. Será que não percebem que a gente vai ficando cada vez mais vazio quando a gente põe o foco da nossa vida, o foco da nossa vontade em coisas terrenas, em coisas passageiras? É assim, mas ninguém percebe mais isso. Hoje em dia as pessoas estão apáticas, estão com a sua mente embotada pelo vício, de tal maneira que elas não conseguem mais perceber que elas têm que ter vontade de algo além destas coisas daqui. E ficam cada vez mais apáticas, de tal forma que hoje em dia a gente às vezes conversa com as pessoas, trabalha com pessoas, a gente convive com pessoas, às vezes nossos próprios familiares. A pessoa, você vê, ela está entregue. Entregue por quê? Porque não consegue mais viver, porque não tem mais um sentido na vida. Né? Aí você olha para os santos, você olha para São Tomás de Aquino, né? Que escreveu milhares e milhares de páginas para defender a fé, para explicar a fé. Viajou a pé de tantos lugares, né? Da Itália para a Alemanha, da Alemanha para a França, da França para a Itália, e foi e voltou. Né? E o esforço dos santos, de uma Madre Teresa de Calcutá, né? A fundação que ela fez, da ordem religiosa que ela fez,
São Francisco de Assis. Esses santos não sossegavam, não tinha tempo para nada. São Luís Maria de Montfort dormia 3 horas por dia, de vez em quando. Tinha dias que ele não dormia. Né? E o que é que ele pensava? Ele pensava no céu, somente no céu, meu Deus do céu. É a única coisa que esse homem pensava era no céu. E ele só queria achar meios de ele ir para o céu e levar outras pessoas para lá. E o que é que a gente tem que pensar? O que é que a gente tem que pensar para ser santo? A gente tem que pensar só no céu. E a gente tem que querer ir para o céu e levar as pessoas conosco. É isso. Chegou. Você entendeu? Não precisa mais nada. Né? Se você não entendeu, acorda. O que é que você espera? A não ser isso. Né? Que valem todas as coisas da terra ante o sorriso de Deus. Uma frase de Antônio Rui Marim. Tudo na terra, diante do sorriso de Deus. O que vale? E o padre Lacordari diz o seguinte: desde que conheci Jesus Cristo, nenhuma coisa criada me parece bastante bela para olhá-la com cobiça. Depois que eu conheci Jesus, esse padre está dizendo que tudo que eu já vi não serve. Diante da experiência com Deus que eu tive, que é o que as nossas crianças têm que ter pela nossa educação, que fique claro. Né? Diante de Jesus, esta experiência profunda de intimidade com Deus que nós temos que criar e propiciar pelas nossas famílias, pela educação, as nossas crianças têm que olhar para Ele e depois olhar para as coisas e falar diante dele: tudo que eu vi não serve. Eu não quero mais nada. Eu não cobiço mais nada. E aqui eu não estou falando de cobiça sexual. Eu estou falando de qualquer coisa. Diante de Deus. Qualquer coisa. Tanto é que São Tomás de Aquino, né, depois que ele escreveu o Tratado de Eucaristia, né, relatam os biógrafos dele, que Jesus apareceu para ele e disse: Tomás, escrevestes tão belas coisas sobre mim. Faça um pedido que eu te darei. Jesus falou isso para ele. Né? E ele falou: eu quero a vós mesmos. E naquele momento que ele falou que ele preferia só o próprio Cristo, Jesus, com certeza, propiciou um momento de intimidade tão grande, tão profunda, tão mística, que ele, ao sair deste momento, diz que, diante do que ele viu, tudo que ele escreveu, e olha o que São Tomás de Aquino escreveu, hein? Tudo que ele escreveu era como palha. Quer dizer, é desprezível. A fé não é somente das coisas que não se veem, mas também existe um desprezo das coisas que se vê. As coisas que a gente vê, as coisas que a gente palpa, as coisas que a gente tem, essas coisas são desprezíveis quando se tem fé, esperança e caridade. Isto é o que realiza o maior e o mais profundo desejo do coração humano, que é a busca de Deus na contemplação da verdade. E encerrando, Papa Bento XVI, no livro Introdução ao Cristianismo, ele faz uma comparação. Ele lembra de uma lenda, acredito que seja uma lenda, da Alemanha, em que se descreve o barão de Munchausen, né? Em alemão. Este homem, que era um homem muito rico, que caiu num pântano, né? E ele, no seu desespero, lembra, desespero, né? Pecado contra o Espírito Santo, né? Mas um desespero da sua realidade física, ele tentava sair do pântano puxando-se pelos cabelos. Como que a gente sai do pântano puxando-se pelos cabelos? Não é possível. Para que a gente saia do pântano, a gente deve se agarrar, a gente deve buscar o que está além de nós, o que está fora do pântano. Assim como é a realidade humana. Este é um fato antropológico fundamental, que a gente deve buscar a Deus como objeto fundante, fundamental da nossa vida. Objeto, não a realidade objetual, mas a realidade que eu busco deve ser fora dessa vida. É Deus. E se eu fizer isso, a única coisa que eu vou fazer é viver numa realidade
com um sentido muito pobre, insuficiente para me salvar. Eu não me salvo sozinho, a esperança é dom de Deus. Deus põe no mais profundo do coração humano este desejo do céu, esta vontade de céu. E para isso eu preciso buscar, para isso eu preciso querer. Por último, o futuro do homem está pendente da cruz. A salvação do homem é a cruz. E não há outro caminho para chegar a si, senão deixando forçar as grades da existência, olhando para o homem de coração atravessado. Papa Bento XVI. Olhando para o homem de coração atravessado. Depois de explicar hoje sobre a vida de São José Sanches del Rio, para minha filha, ela quis saber quem tinha sofrido mais. São José Sanches, que teve o pé dilacerado e andado nas pedras, ou Jesus. Eu falei para ela, obviamente, Jesus sofreu muito mais do que ele. E Jesus é o fundamento da esperança deste santo. E de todos os santos. Todos nós devemos olhar para o homem, o Deus homem, de coração atravessado. A salvação do homem é a cruz. A cruz é a fonte da nossa esperança. Portanto, diante disso, quem somos nós para não sofrer? Quem são nossos filhos para não sofrer? Não poupemos os nossos filhos do sofrimento, porque se nós pouparmos os nossos filhos do sofrimento, nós estaremos poupando-os da eternidade que vem pelo sofrimento. Eles precisam saber que a bola fura, que o passarinho voa e que as realidades desta vida, elas são passageiras. E para isso é necessário que eles tenham esperança. E para isso é necessária essa virtude tão esquecida nos tempos de hoje, chamada esperança. Portanto, peçamos a Deus pelas nossas famílias. Peçamos a Deus uma esperança mais firme, mais profunda, mais arraigada, de tal forma que a gente viva por ela e com ela, em função dela, para o céu, exclusivamente para o céu. Este é o fundamento da nossa vida e o fundamento da educação, consequentemente. Portanto, famílias, portanto, Instituto Regina Coeli, eduquemos para o céu, eduquemos da maneira mais eficaz para o céu, que é a educação católica. Busquemos uma educação católica de verdade, educação que respira a graça de Deus. Façamos isso de uma vez por todas, é a única salvação para esta sociedade. Como diz Chesterton, cada sociedade, cada época é salva por um santo que mais a contradiz. Nós temos que contradizer todo esse movimento desta sociedade destruída. E é justamente desta destruição que vai brotar uma nova esperança, uma nova sociedade, a geração de Cristo Rei. Eu lembro que uma vez um membro do Santo Dom Bosco diz o seguinte, é com isso que eu encerro, que se a geração anterior foi a geração da apostasia, é necessário que a nossa geração, de nós que estamos aqui assistindo essa live, seja a geração da reconstrução. Para quê? Para que a próxima geração, a dos nossos filhos, seja a geração de Cristo Rei. E como São José Sanches del Rio, eu gostaria de agora manifestar aqui o que há no mais profundo do meu coração, que é o mesmo brado que ele dizia quando ele estava lá sendo torturado. Viva Cristo Rei! E salve Maria Santíssima!